O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, as promessas de Cristo para nós é a salvação. E para que sejamos dignos disso, é colocar em prática os seus mandamentos, os seus ensinamentos. E o primeiro deles é segui-lo. O primeiro deles é abandonar a vida que tínhamos e nos colocar atrás dele. E a vida que tínhamos não necessariamente seja uma vida depravada, pecaminosa e coisa do tipo. Talvez dos que aqui me ouvem nesse momento, nenhum de nós estivéssemos
numa vida de prostituição, de coisas absurdas, né? Que às vezes a gente considera, padre, eu nunca fiz coisas tão graves. Mas, se pensarmos um pouquinho, onde nós estávamos quando o Senhor nos convidou, quando o Senhor nos chamou, nós precisamos renunciar a alguma coisa. A exemplo do evangelho de hoje, não é? Pedro, André, Tiago, João, estavam pescando, trabalhando. E foi um dia difícil. Eram dias difíceis, né? Não conseguiam pescar nada. E se fôssemos parar para pensar, foi exatamente um dia que eles mais pescaram, transbordou peixe, tinha coisa para vender, para comer, o suficiente, um pouco mais. E foi exatamente nesse momento que Jesus chamou. Eles falaram, podiam pensar assim, Senhor, mas agora que o mar está para peixe, agora que está dando tudo certo, eu vou abandonar isso aqui? É exatamente nesse momento. Então veja, não era um momento de pecado grande, coisa assim, mas poderia ser. Hoje nós queremos meditar o pecado da ganância, da avareza, da cobiça. Que, lembram-se, né? Cada quinta-feira estamos meditando um pecado capital. Já meditamos o pecado da soberba, já meditamos o pecado da ira, já meditamos o pecado da inveja. E agora queremos então meditar o pecado da avareza, da ganância. E junto com isso queremos rezar, portanto, pela nossa vida financeira. E o evangelho não poderia ser mais certeiro do que este, né? O evangelho que nos mostra este chamado. E aí está também o chamado de abraçar a cruz. O chamado de abandonar, seja o que for, para estar com Jesus. E talvez a cruz seja simplesmente a renúncia de coisas que para mim seriam importantes, coisas que para mim seriam boas. E veja, não é que o dinheiro é ruim por ele mesmo, mas quando amamos a Deus, quando amamos o dinheiro de modo desvirtuado, quando amamos o dinheiro como nosso Deus, então inicia todos os males. São Paulo, se não me falha a memória, escrevendo a Timóteo, vai dizer que todos os males se iniciam com o amor ao dinheiro. Veja, não é o dinheiro que inicia todos os males, mas o amor ao dinheiro que inicia todos os males. A gente vê, né, hoje em dia, tantas brigas entre irmãos na família por conta de herança, por conta de situações financeiras, um empresta, daí o outro não devolve, o rolo assim. Pega do pai, da mãe aposentado o empréstimo e depois não devolve para o pai e para a mãe, e aí os outros irmãos ficam sabendo e dá um rolo danado. Percebem? Por conta de uma busca desenfreada pelo dinheiro, pela ganância. E aí, junto com este vício, junto com este pecado capital, há, portanto, a abertura para tantos outros pecados. E como que a gente vence esse vício, portanto? Com a virtude da generosidade, a disposição, né? O desapego, portanto. E hoje é um dia também propício por celebrarmos o Santo Anjo da Guarda do Brasil. É uma memória que às vezes nós deixamos esquecida, né? Exatamente porque nós vivemos tempos de um mundanismo espiritual e que tomou conta não só dos nossos corações, não só das nossas situações políticas. E entenda, não estou falando nada em relação à eleição ou coisa assim. Políticas no sentido, tira a cruz das escolas, tira a Bíblia não sei de onde, tira, e assim vai tirando todos estes sinais que nos lembram e remetem exatamente à fundação deste país. Este país, o primeiro palmo que se viu, né, quando estavam vindo em direção a este lugar, a este território, quando se viu um pedaço de terra, foi dado o nome de Monte Pascal, porque estava na 8ª de Páscoa. E no dia seguinte, celebrou a missa, a primeira missa neste país, né, no dia do domingo da misericórdia, como nós conhecemos hoje em dia, mas na época, o domingo in albis, o domingo de branco, onde celebrava especialmente e recordava todos aqueles que foram batizados na vigília pascal e que vinham participar da celebração eucarística ainda com as roupas brancas, e por isso então domingo in albis, domingo de branco.
recordando exatamente as vestes brancas que recebemos no dia do nosso batismo. E com isto, né, foi fincada em terra de Santa Cruz, a cruz do Senhor, e foi abençoada com a primeira missa, né, assim que pisam os pés sobre esta terra, sobre o Monte Pascal. E nós somos vocacionados, portanto, a isso. E veja, assim como o Senhor, e nós escutamos no oremos inicial da missa, né, o Senhor que criou anjos e homens, né, os seres humanos, que fez todas as coisas, mas tem um especial carinho pelos seres humanos, faz com que aqueles que servem a Ele no céu, também guardem e sirvam os homens, as criaturas, nós que aqui estamos. E por isso, assim como nós não vivemos e não somos colocados no mundo para vivermos sozinhos, para vivermos abandonados, distantes uns dos outros, também nascemos, e porque nascemos no Brasil, porque vivemos no Brasil, tem, portanto, um anjo dedicado a este país, desde então, desde o primeiro momento que este país foi consagrado ao Senhor, não só com a celebração da Santa Missa no primeiro momento, porque até então era Portugal e já tinha o anjo de Portugal, mas especialmente por isso nós celebramos no dia de hoje, no dia da independência do Brasil, o dia então que o Brasil se separa, portanto, de Portugal, e então foi delegado um anjo especialmente para o nosso país. Como nós sabemos que existe, além de nossos anjos da guarda particulares, né, esta realidade dos anjos de cada país? Primeiro, porque nós sabemos, né, que o anjo de Portugal leva a Eucaristia aos pastorinhos em Fátima e ensina aquela oração que nós repetidamente fazemos aqui. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Esse é o anjo de Portugal, que ensina os pastorinhos em Fátima esta oração de adoração, de veneração ao Santíssimo Sacramento. E claro, de reparação igualmente a este sacramento augustíssimo. Também nós sabemos, e se você pegar, né, hoje em vários lugares do nosso país, estará cantando o hino da independência, que nós conhecemos como Brava Gente, né? Naquele hino, se for pegar o hino original, sem tirar um monte de pedaços, vai ter um momento que vai rezar, que fugiram apressadas as forças que queriam destruir o Brasil quando viram o anjo do Brasil. E nós cantávamos isso, e até isso foi tirado. Por isso que o padre estava dizendo no início desta celebração, no início desta homilia, né, que nós estamos vivendo este mundanismo. E não só nas questões, nas repartições públicas, mas também junto às nossas igrejas. A gente entra em umas igrejas hoje em dia que estão sendo construídas ou algo assim, não tem mais imagens. Até o Cristo às vezes é tirado, deixa só uma cruzinha lá vazada, coisa assim, só com uma luzinha, né? Quantas e quantas vezes nós vamos entrando assim, a gente entra naquelas igrejas antigas e lembra a Deus, remete a Deus. As pessoas que não sabem ler, que nunca pegaram a Bíblia, conseguem entender a Sagrada Escritura só pela grandeza e beleza das igrejas. Hoje a gente tem que ficar procurando Deus, não é? Ficar às vezes caçando onde que está. Claro, louvado seja Deus pela nossa disposição, pela nossa generosidade de busca. Mas o Senhor não se escondeu, nós é que estamos nos escondendo dele. Nós é que estamos nos afugentando do Senhor. E aí, São Pedro, mais uma vez, é exemplo para nós. O Evangelho de hoje, o Evangelho segundo São Lucas, nos retrata esta realidade. Um momento que Jesus estava à margem do lago de Genezaré e uma multidão apertava-se ao seu redor. Imagina, gente, ele não conseguia nem falar, né? Porque as pessoas estavam se apertando com ele. E para ouvir, portanto, a palavra de Deus. O povo é sedento desta palavra. Muitos estão, às vezes, caindo em droga, caindo em situações desenfreadas, até questão de dinheiro, né? Por quê? Porque está buscando escutar a felicidade, a razão de toda alegria. E a razão de toda alegria, de qualquer felicidade, é Jesus.
Só que se não encontra, se não tem quem fale de Jesus, começa a procurar em outros lugares. Começa a tentar encontrar em outros lugares. Assim como estavam este povo, né, sedento, desejoso para ouvir a palavra de Deus. Jesus então viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Ou seja, não tinha pescado muita coisa, né? E Jesus sobe numa das barcas, que era de Simão, que a gente vai conhecer depois como Pedro, e pediu para que se afastasse um pouco da margem. Veja a primeira generosidade de São Pedro. São Pedro podia falar assim: olha, eu não pesquei nada, já tem uns dias que eu não tenho. Eu poderia, para esse homem que está querendo falar alguma coisa, eu poderia alugar meu barco. Né? Poderia falar assim: olha, é tanto. Né? Mas não foi isso. Ele também estava de alguma coisa, falando assim: olha, já que eu não tenho nada, né, por que não também escutar a palavra de Deus? Por que não esta chance? Vou deixar. E gente, ele não sabia quem era Jesus. Não sabia quem que era este homem, né? O Senhor só simplesmente entrou na barca dele e pediu para que levasse um pouco à margem. E Jesus sabia, né, que ao se afastar um pouquinho, o vento que vinha do mar para junto da praia faria com que a sua voz ecoasse e alcançasse muitos ouvidos, porque na época não tinha microfone, não tinha som, essas coisas todas, não é? E então a generosidade de Simão neste instante, nesse primeiro momento, faz com que o Senhor também agracie generosamente aquele povo. A quem mais é dado, mais será cobrado, é verdade. Mas também quanto mais ofertamos, e quanto mais ofertamos com alegria, também o Senhor oferta, derrama abundantes graças sobre a nossa vida. É daí que vem o espírito do dízimo, por exemplo. Veja, Pedro não tinha absolutamente nada, e ainda estava atrapalhando o serviço dele. Jesus, né, estava atrapalhando, que ele já estava lavando ali para ir embora. Mas ele, na generosidade daquele momento, que era a única coisa que ele podia ofertar, então dispõe do tempo e do seu barco, né? Leva Jesus até um pouco. Jesus faz o anúncio do Evangelho, a pregação da boa notícia, e Jesus mesmo percebe: olha, esses caras são pescadores, vão levar o que para comer hoje? Vão levar para vender o quê? E gente, não tinha freezer na época que você pegava e estocava, né? Teve muito peixe hoje, então vamos estocar para poder vender outros dias. Não, pescou, vendeu, não pescou, não vendeu. Pescou, vai comer, se não pescou, não vai comer. E Jesus tem essa percepção. Esses homens não pescaram nada, e ele foi tão generoso comigo, né? Ele foi tão disponível comigo, não foi apegado, não foi ganancioso. Pedro, vai para águas um pouco mais profundas e lance as redes. E Pedro, mais uma vez, na generosidade, mas também na obediência. E aí entra mais uma forma de como vencer o vício da ganância, né? O vício do apego material. Também a obediência. Senhor, olha, pescamos a noite inteira, não pescamos nada, já tem dias que o mar não está para peixe, né? Está sendo mais uma situação da caça do que do caçador, mas em atenção à tua palavra, porque o Senhor tem dito palavras de verdade, lançarei as redes. Ele avança para águas um pouco mais profundas e lança, portanto, as redes, e pega tanto peixe que só aquela barca não dava conta. Fez sinal com que a outra se aproximasse, encheram as 2 barcas a ponto de as 2 quase se afundarem. E aí, quando voltam à margem, Jesus faz então o convite para abandonar aquilo tudo que acabaram de pescar. Olha, Simão, isso tudo que você pescou aí é fichinha, viu? Abrace agora a cruz, renuncie tudo isso, porque quando você for para o caixão, você não vai levar nem um peixe desse. Você não vai levar nem uma moeda daquela que você vendendo todo esse peixe, você não vai levar nem uma moedinha dessa.
Então, vamos embora, me siga, que eu quero fazer de você pescador de homens. E aí, nós às vezes, quando escutamos este evangelho, falamos assim, olha que coisa bonita, o convite para os padres vivenciar esta realidade, porque foi exemplo de São Pedro e coisa assim. Minha gente, este convite é para todos nós, todo cristão católico é convidado a abandonar tudo que tem, toda a situação que vivia, seja ela totalmente errada e pecaminosa, seja ela certa. São Pedro estava fazendo o que era certo, né? A subsistência da sua família, o seu trabalho, tinha uma pequena cooperativa com o seu irmão, com os amigos, filhos de Zebedeu, estava tudo certo, né? Talvez tinham até herdado, né, dos pais, o pai Jonas e o pai Zebedeu, e aí os dois que eram amigos, talvez deixaram para os filhos como herança, não é? Pediu o Senhor que abandonassem tudo. Deixem tudo isso, abandonem tudo isso, deixem todas estas realidades e sejam agora pescadores de homens. Também nós somos convidados a esta realidade. Eu fiz uma postagem há poucos dias atrás de um senhor, né, que foi entrevistado na porta de um shopping. E aí ele perguntou, o entrevistador perguntou a ele, olha, quanto que você gasta com seus filhos? Ele falou assim, o tanto que eu tiver. Tudo que eu tiver eu vou gastar com eles. E aí, se tiver eu vou gastar, e eu recebo R$1.000, eu vou gastar os R$1.000 com eles. Se eu tiver 5, eu receber R$1.000, eu vou gastar os R$1.000 com eles. Tudo que eu tenho é para eles. Esta generosidade e disposição para com o outro é o abandonar tudo para deixar de pescar peixe, deixar de pescar a riqueza financeira, para pescar homens. Era isso que esse homem estava fazendo, né? Gastando tudo com os seus, né? Com o crescimento humano dos filhos nesse caso. Todos nós somos convidados a esta realidade, né? O sacerdote, enquanto numa comunidade, aqueles que são casados com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, com os pais, obviamente, o pai, a mãe. O padre vai rezar a missa todo mês, ali no Recanto da Amizade, e na última sexta um senhor veio conversar comigo, pediu para se confessar, né? Na verdade era mais um lamento, e eu entendo o lamento deles. Ele dizia que tinha 2 filhos, mas que nenhum deles nem se importa, nem ligação faz, nem ligação, minha gente. Moram longe, isso e aquilo, não se preocupam em nada. Em nada. E ele dizia, poxa padre, eu cuidei dos 2 com grande afinco. Eu cuidei dos 2 durante toda a minha vida. E agora que eu precisava de um deles, ao menos uma ligação, eles não o fazem. Uma ligação. Era o que ele pedia. Ele não estava nem pedindo outra coisa, para ficar na casa, ou coisa assim. Ele pedia uma ligação. Isso que é deixar tudo. Isso que é deixar de pescar peixes para pescar homens. É esta generosidade que a nós é exigido, que a nós precisa dispor e brotar do coração. Quão generoso nós temos sido, quão apegados ainda temos nos portado, quão gananciosos estamos ainda vivenciando, né? Adianta eu viver para trabalhar, e aí depois no fim da minha vida eu não conseguir absolutamente mais nada, eu não ter mais nada, não ter ninguém. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos mais uma vez observar todas estas realidades, e assim, quando Jesus disser a cada um de nós, não tenhas medo, de hoje em diante, a partir de hoje, 7 de setembro, serás pescador de homens. E estes homens todos que nós vivenciamos, que nós encontramos, homens, mulheres, crianças, idosos, velhinhos, seja no lugar onde trabalhamos, seja na nossa casa, seja onde nós visitamos, não importa o lugar, a disposição que nós precisamos ter, não tenhas medo. A generosidade do tempo,
a generosidade financeira. As irmãs em Umuarama estão precisando de fralda geriátrica, G e GG. Tem 2 semanas que estão clamando isso. E aí eu mandei mensagem para elas perguntando se tinha sido bem as arrecadações. Elas falaram: padre, graças a Deus hoje compramos R$1.000 de fralda. Falei: que bom, irmã, agora dá para alguns dias, né? Ela disse: padre, R$1.000 de fralda aqui dá uns 3 dias, mais ou menos, né? A generosidade que precisamos ter para com esses nossos irmãos também. E esse é só de fralda, R$1.000. Imagina também alimentação, médico, medicamento. Elas têm muitos idosos lá, acho que são 70, se eu não me engano. Esta disposição que precisamos ter. E aqui eu estou falando só em relação aos idosos, mas nós precisamos estar atentos a todos. Aqui é a nossa Casa de Maria, todas as nossas crianças precisam ser assistidas, né? Precisamos desta generosidade, servir a Deus que se encontra também naquele que está necessitado, naquele que está esquecido, às vezes na visita de um enfermo, na visita de uma pessoa que está esquecida, nossa pastoral da pessoa idosa, enfim, cada um de nós que não nos encontramos necessariamente numa pastoral, mas porque somos cristãos, porque somos chamados por Jesus para abandonar tudo, para servir e ser pescador de homens. Então eu vou ao encontro deste peixe que eu sou convidado a encontrar, seja o idoso, seja a criança, seja a minha família, seja aquela comunidade que eu sou convidado a zelar, a cuidar, enfim, não importa. Assim como o anjo da guarda do Brasil foi enviado para guardar e zelar do povo que aqui habita, também nós somos enviados pelo Senhor para sermos igualmente esta disposição, este rosto mensageiro de Jesus. Sermos anjos. Anjo quer dizer mensageiro, né? Quer dizer aquele que está indo levar algo, uma palavra. Sermos anjos, sermos mensageiros desta palavra, deste evangelho, da boa notícia do reino. E às vezes isso se faz a partir de um abraço, isso se faz a partir da entrega, da generosidade do nosso tempo, ainda que não tenhamos muito dinheiro, né? Era o que Pedro tinha. Tinha o tempo e tinha um barco. E aí foi isso que na generosidade ele se dispôs. Além então, portanto, de sermos generosos, que saibamos cumprir e sermos obedientes ao Senhor, como foi São Pedro, que o Senhor pediu: vá para águas mais profundas. Para nós, Ele nos apresenta as obras de misericórdia, corporais e espirituais, para lançarmos as redes em águas mais profundas, para não ficarmos como cristãos hipócritas, que até estamos na igreja, até escutamos o Evangelho, mas quando sai da porta da igreja, eu não preciso mais viver tudo isso, né? Uma dualidade de vida. Eu sou cristão só na igreja, eu sou cristão só talvez lá em casa, mas no trabalho eu sou corrupto, né? Não, eu sou cristão a todo instante, a todo momento, porque o Senhor me convida a uma conversão sincera, a abandonar tudo para seguir o tudo, com letra maiúscula. Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele com quem nós reverenciamos. E queremos hoje então rezar pela nossa vida financeira, para que o Senhor faça com que sejamos honrados nas nossas contas, mas que a gente também não coloque a vida financeira em primeiro lugar, né? Tudo deve estar na sua ordem. O Senhor é o Senhor da ordem. Diz lá no início do Gênesis, né? Exatamente que estava o caos, a bagunça. E então o Senhor começa a ordenar cada coisa, né? Quando a gente vai escutar a música, por exemplo, né? Se tem um instrumento que está desafinado, só um, começa a estragar todo o resto, né? Então precisamos afinar, ordenar as coisas, afinar a nossa vida com a vida de Cristo, obviamente. Queremos então rezar esta oração por cura e libertação, e especialmente na nossa vida financeira. E com ela, claro, fazer as renúncias necessárias, pedindo ao Senhor que nos auxilie neste tempo, por intercessão de São Miguel Arcanjo e da bem-aventurada Virgem Maria. E hoje também pedindo auxílio do nosso anjo da guarda e do anjo da guarda do Brasil. Pai de amor e de bondade, eu te louvo e te agradeço por teres enviado teu Filho Jesus,
que venceu o pecado e a morte para a minha salvação. Agradecemos-te por teres enviado o Espírito Santo que nos fortalece, nos guia e nos leva para a plenitude da vida. Senhor Jesus Cristo, colocamos aos pés da tua cruz e pedimos que nos laves com teu precioso sangue, que jorra do teu sacratíssimo coração e das tuas santas chagas. Lava-nos, Jesus, na água viva que jorra do teu coração transpassado pela lança. Pedimos que nos escondas em vossas santas chagas. Pai Celestial, deixe que a água purificadora jorrada na cruz para a redenção do mundo flua através das gerações maternas e paternas, para que a linhagem familiar seja purificada de Satanás e do pecado. Viemos diante de ti, Pai, pedir perdão por mim mesmo, por estes filhos que aqui estão, pelos nossos parentes, pelos nossos ancestrais, por qualquer invocação maligna que tenham feito, a poderes que se opõem a ti e que não honram a Jesus Cristo, teu Filho. No sagrado e poderoso nome de Jesus, eu agora reivindico todo e qualquer território que tenha sido entregue a Satanás e o coloco sob o senhorio de Jesus Cristo. Pelo poder do teu Espírito Santo, revela-nos, Pai, todas as pessoas a quem precisamos perdoar e todas as áreas de pecados que por nós não foram confessados, e dai-nos a verdadeira contrição de coração. Revela-nos os aspectos de nossas vidas que não te agradam, as atitudes que permitiram ou poderiam permitir a entrada de Satanás em nossas vidas. Te entregamos toda a falta de perdão, te entregamos os nossos pecados e também te entregamos todos os meios que Satanás usou para entrar em nossas vidas. Senhor Jesus, na autoridade do vosso nome, suplicamos a vós que amarre aos pés da vossa cruz todo espírito maligno do ar, da terra, da água, dos infernos e das regiões dos mortos, assim como todos e quaisquer espíritos enviados ao mundo do mundo satânico. Clamamos o precioso sangue de Jesus sobre todas estas situações e sobre quaisquer espíritos que queiram se vingar de cada um de nós. Selamos no teu santo nome e em teu precioso sangue, a mim, a estes filhos que aqui estão, seus parentes, nossos parentes, familiares, as suas casas, este lugar, a igreja, carros e todos os nossos bens como propriedade vossa, sendo nós apenas um administrador. No teu nome quebramos agora e desmanchamos toda e qualquer maldição, feitiçaria, encantamentos, embustes, armadilhas, mentiras, obstáculos, influência espiritual maligna, praga, avidez, jugo hereditário, conhecido e desconhecido, e todo desequilíbrio mental, psicológico, depressão, doenças de qualquer tipo, que venha pelo sangue ou genética, incluindo vícios, comportamentos e pecados. Em nome de Jesus, rompemos a transmissão de qualquer e todo voto satânico, pacto, ligação do espírito e da alma e trabalhos satânicos. Em nome e pelo poder de Jesus, seja quebrado e desmanchado toda e qualquer ligação com astrologia, feiticeiros, encantadores, videntes, mapas astrais, ervas espíritas, leitura de mão, cristais, curandeiros, benzedores, búzios, tarô, cartomantes, médiuns, movimentos da nova era, ocultismo, guias espíritas, pais e mães de santo, bruxas, vodú, kardecismo, candomblé e umbanda. Em nome de Jesus, que seja desmanchado agora todos os efeitos de participações em sessões de espiritismo, adivinhações, evocações dos mortos para receber mensagens mediúnicas, tudo que foi feito e ingerido nestes lugares por comidas, bebidas, banhos de descarrego, oferendas, tudo que ficou de nomes, fotografias, objetos pessoais, tudo que foi feito nas encruzilhadas, matas, pedreira, nas águas e cemitérios. Espírito Santo, revela-nos através de palavra de ciência
quaisquer espíritos negativos que de algum modo tenham se prendido a cada um de nós, tais como espírito de raiva, suicídio, arrogância, amargura, brutalidade, espírito de confusão, crueldade, decepção, inveja, medo, sensualidade, espírito de ódio, insegurança, ciúme, orgulho, ressentimento ou pânico. Em nome de Jesus e por meio de sua autoridade, que sejam repreendidos cada um destes espíritos. Jesus é quem vos ordena que se dirijam imediatamente aos infernos, sem quaisquer tipo de manifestação e prejuízo a mim ou a outra pessoa, de modo que Jesus mesmo disponha de vós, de acordo com a sua santa vontade. Agradecemos, Senhor, por teu amor, agradecemos ao Espírito Santo, por nos fazeres destemido contra Satanás e contra todos os espíritos maus, e por nos libertares de todos estes sofrimentos que nos perseguiam. Senhor Jesus, depois de receber a libertação por meio de vós, preencha estes vazios com a tua presença e a presença do vosso Santo Espírito, que possamos a partir de agora colher e receber as graças, os dons, os carismas do teu Espírito, para que, auxiliado pelo mesmo Espírito, consigamos viver com retidão e fidelidade. Que o Senhor nos conceda as virtudes da temperança, da fé, da caridade, da compaixão, da verdade, da sabedoria, da esperança, do amor e da misericórdia. Ajuda-nos a caminhar na tua luz e verdade, iluminado pelo Espírito Santo, de modo que juntos possamos louvar, honrar e glorificar ao Pai agora e para sempre. Porque tu, Jesus, és o caminho, a verdade e a vida, e viestes para que cada pessoa tenha vida e para que a tenha em abundância. Por isso, Senhor, te agradecemos pelas graças recebidas, por nos teres curado, restaurado as nossas vidas e nos libertado das garras do maligno. Graças a ti, Senhor, somos criatura nova. Por isso, repita, caríssimo irmão ou irmã, comigo: eis o Deus que me salva. Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo. Tenho confiança e nada temo. Porque a minha força e o meu canto. Porque a força e o meu canto é o Senhor. É o Senhor. Ele foi o meu Salvador. Ele foi o meu Salvador. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé,
rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Cantemos. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força, Deus é cura. Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força, Deus é cura. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Senhor, que consigamos responder com generosidade ao teu chamado e assim o teu nome seja glorificado pelo nosso serviço, pela nossa disposição, pela nossa generosidade na resposta de nosso sim de cada dia. Que acolha as nossas preces, as nossas orações, se for de vosso agrado e nosso bem. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.